Olá pessoal, meu nome é Rafael Bento, estou aqui para apresentar essa questão sobre segunda lei de Mendel, produzida pelo professor Davi Calazans, né? A segunda lei de Mendel, feita Mendel, que foi esse cara que chegou a escrever para Darwin, foi contemporâneo de Darwin, escreveu uma carta para ele, para o Darwin, que o Darwin não leu, ou deixou guardado, ou bateu o olho. Se ele tivesse lido, tivesse entendido, a gente estaria avançado mais de 100 e poucos anos na genética e na evolução também, né? Mas não aconteceu, a gente fez a nova síntese depois, vários anos depois disso. E o que isso vai te ajudar a responder a questão? Nada, só estou falando uma curiosidade para você, falar aí no bar ou tentar conquistar uma bióloga, talvez, ou um biólogo. Esse é um papo legal, uma curiosidade só. Mas vamos aqui para a questão. O básico da segunda lei é o que é o que ela postula e que ela vai falar sobre genética e distribuição de alelos e tudo mais. Então, em uma população de plantas, a cor de suas sementes são classificadas em 7 categorias diferentes, variando de 1 a 7, sendo 1 correspondente às claras, 7 às escuras, e as categorias 2, 3, 4, 5 intermediárias aí, né? Sendo correspondente às cores intermediárias. Existem 6 alelos que se segregam independentemente e são responsáveis por essa determinação de cor. Então a gente sabe que temos 6 alelos e 7 fenótipos, né? Isso basicamente aí é a cor, o que ele está dizendo aí, a gente tem que ouvir isso como fenótipos, né? Então essa é a questão, esse é o texto base, vamos para a questão então, que é: em um cruzamento entre um indivíduo azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezinho, e outro azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezão, qual será a proporção fenotípica das categorias de cores? Ficou confuso, parece complicado. Qual é a coisa que vai deixar essa questão simples aqui para a gente resolver? Tem um detalhe aqui nessa questão que vai deixar ela mais simples. Porque você vê esse azão, azão, bezão, bezão, 7 fenótipos, quer dizer, como que eu resolvo isso? Vamos dar uma olhada num detalhe aqui. Voltando aqui, ó, eu vou circular para vocês. Meu Deus, mas como é que eu vou saber, né? Tanto azão, tanto bezão. Gente, se você prestar atenção, a única coisa desse primeiro aqui indivíduo que varia é o cezão, cezinho, certo? Nessa segunda, qual vai ser a única coisa que vai mudar aqui também? É esse bezão, bezinho, certo? São esses dois indivíduos. Quais os gametas possíveis produzidos aí por esses indivíduos? Se você fosse pensar, se tivesse uma variação entre azão, azinho, bezão, bezinho, essa coisa ia ficar complicada. Mas, como nesse caso, né, ele só tem essa diferença de cezão para cezinho nesse locus e de bezão, bezinho nesse outro locus, a quantidade de gametas que eles vão produzir é só 2 cada. Então eu vou ter o azão, bezão, e aí ele vai ser ou cezão ou cezinho, ou seja, 2 tipos de gametas, e o outro vai ser azinho, azinho, bezão ou bezinho, e cezão, cezão. Quer dizer, eu vou ter só essa variação. Então aí eu estou trabalhando só com 4 possíveis gametas no total, tá? Então isso já ajuda a gente a pensar melhor nessa questão, tá bom? Então a resposta certa é a E. Vamos olhar aí que tem essa distribuição. E vamos dar uma olhada aqui nessa resolução. Trata-se de uma herança quantitativa, já que a fórmula de número de fenótipos e alelos, que é o número de fenótipos que a gente tinha mostrado lá como 7, é igual ao número de alelos mais 1. Então ela foi atendida. Então eu tenho realmente 7 fenótipos e 6 alelos. Um indivíduo produzirá gametas azão, bezão, cezinho e azão, bezinho, cezinho. Enquanto que o outro produzirá azinho, bezão, cezão e azinho, bezinho, cezão. Isso quer dizer que os genótipos possíveis para a prole são, aí estão aí os 4 possíveis, né? Que são esses aí que eu já tinha indicado. E eles são, respectivamente, pertencentes a essas categorias, né? E aí vão apresentar a proporção indicada, né? Que é essa aí, 1 para 4,
1, 2, 2, né? Então, 1 do fenótipo 4, 2 do fenótipo 5 para 1 do fenótipo 6. Então é isso. Espero que eu tenha mostrado para vocês aí que ela pode ter parecido mais complexa do que ela realmente era, mas basicamente, prestando ali atenção, você vê que a quantidade de alelos, de variação de alelos era baixa, então você consegue ali até que facilmente responder essa questão, tá certo? Então, um abraço, bons estudos e até mais.